Em nosso mundo moderno e altamente secular, não só somos subjugados por informações, como também somos lançados em um oceano de afirmações religiosas, filosóficas e científicas conflitantes sobre a natureza do universo e da existência humana. Nenhuma sociedade humana na história registrada foi apresentada a tamanha diversidade de visões, sendo que muitas delas parecem ser apresentadas com grande autoridade. Agora, em meio a essa cacofonia de vozes, nos são apresentados os ensinamentos do Buda e de professores que seguiram o caminho que ele revelou. Quando encontramos o Buda indiretamente pela primeira vez, através de seus ensinamentos, nos deparamos com um estranho, de um tempo distante e de um lugar distante. Mais estranho do que isso, impossível. E quando encontramos os ensinamentos budistas pela primeira vez, muitos deles certamente parecem estranhos, pois se chocam com muitos pontos de vista de nossa sociedade de maneira geral. O próprio Buda, bem como os professores budistas contemporâneos autênticos, não se apresentam como autoridades inquestionáveis sobre a natureza da realidade, nem como mestres que nos instruem infalivelmente sobre como levar nossas vidas. Esses professores se oferecem a nós, acima de tudo, como amigos, especificamente como amigos espirituais, e como guias para nos conduzir por uma jornada experiencial em busca do conhecimento e da transformação pessoal. Mas, quando os encontramos, eles parecem muito mais estranhos e é perfeitamente apropriado responder aos seus ensinamentos com agnosticismo e ceticismo. Afinal, ao assumirmos uma posição de agnosticismo, estamos reconhecendo de forma bastante realista que não sabemos como dar o primeiro passo em direção à sabedoria. E ao assumirmos uma posição de ceticismo, estamos de fato dizendo: duvido que você também saiba. Considerando a ampla gama de afirmações impositivas feitas hoje em dia, sobretudo, desde a natureza da consciência até os OVNIs, em muitos casos, esse ceticismo precisa ser bem fundamentado. Mas, se quisermos saber, se quisermos fazer descobertas genuínas sobre assuntos que são de importância vital para nós, temos que ir além do agnosticismo. Se estivermos totalmente convencidos de que ninguém jamais descobriu o que queremos saber, então não temos ninguém em quem confiar além de nós mesmos. Mas quais são nossos motivos para estarmos tão certos de que ninguém mais tem conhecimento sobre o que estamos procurando? Se quisermos ser céticos, certamente devemos começar sendo céticos sobre o quanto sabemos e sobre o quanto todas as outras pessoas sabem. Se eu sou realmente agnóstico, tenho que partir da premissa de que eu não sei se você fez descobertas importantes que eu não fiz. Da mesma forma, só porque a nossa civilização ocidental é ignorante em alguns aspectos, seria tolo assumir que nenhuma outra civilização tenha feito descobertas importantes que nós não fizemos. No que se refere ao conhecimento, a civilização ocidental fez grandes avanços, especialmente desde a Revolução Científica. Podemos sentir grande orgulho e satisfação por nossas muitas descobertas sobre o mundo que nos rodeia. Mas um dos domínios da realidade em que ainda permanecemos cientificamente no escuro é o domínio da consciência. Simplesmente, esse não é o ponto forte da ciência. No entanto, é precisamente nessa área em que a ciência é mais fraca que a tradição budista faz as afirmações mais contundentes e surpreendentes. A única maneira de saber da existência da consciência é através da experiência em primeira pessoa, e a tradição budista concebeu muitos métodos engenhosos para aprimorar e refinar esse modo de percepção, para que possamos
investigar mais profundamente a natureza, a origem e os potenciais da consciência. Em qualquer relato inicial da vida e dos ensinamentos do Buda, fica evidente que ele afirmou ter feito descobertas ousadas com base em sua própria experiência meditativa. Se você ler como ele respondeu a muitas das afirmações metafísicas de seu tempo, verá que ele não foi um dos que simplesmente adotaram as crenças de seus contemporâneos. Por exemplo, o primeiro relato de sua iluminação deixa claro que suas afirmações sobre a realidade e o significado da continuidade da consciência individual após a morte foram baseadas em seu próprio conhecimento experiencial. Ao avaliarmos suas afirmações, podemos concluir que ele estava certo ou que ele estava errado, mas não há nada que indique que ele era agnóstico ou que plagiou ideias de outra pessoa. Suas afirmações sobre renascimento e karma eram únicas em seu tempo. Uma de suas afirmações notáveis, que foi inicialmente inspirada por outros contemplativos, é que o escopo e a precisão da percepção mental podem ser enormemente aprimorados pelo treinamento da concentração meditativa. Em um sentido mais amplo, ele afirmou que as aflições mentais que nos atormentam, como a hostilidade, o desejo, a ansiedade e a delusão, não são imutáveis. Com treinamento, elas podem ser atenuadas e, com treinamento profundo, podem ser eliminadas completamente. Como podemos saber se ele tinha conhecimento sobre o que estava falando? A resposta simples é que não temos como saber. Começamos sendo agnósticos, mas, se quisermos descobrir a resposta, a única maneira é colocar o treinamento à prova por meio de nossa própria experiência. Esse não é um momento para ceticismo, mas para fé inteligente. O comentário que William James fez a esse respeito é que quando as preferências não têm poder para modificar ou para produzir coisas, a fé é totalmente inapropriada. Mas para a categoria de fatos que dependem de preferência pessoal, de confiança ou de lealdade para que sejam realizados, a fé não apenas é lícita e pertinente, mas essencial e indispensável. As verdades não podem se tornar verdades até que a fé as tenha transformado em verdades. Nós nunca avançaremos na prática budista, na educação ou em qualquer outra grande aventura sem essa fé. Começando com a fé em nossa própria capacidade de adquirir novos conhecimentos e de nos transformarmos de uma forma plena de sentido. Quando conhecemos o Buda indiretamente, através de seus ensinamentos, ou um professor budista contemporâneo diretamente, nos encontramos com um estranho. Mas se cultivarmos esse relacionamento com o passar do tempo, terminamos por conhecer as qualidades do professor, e ele, ou ela, pode conquistar nossa confiança. Então, o professor se torna um amigo em quem podemos confiar em assuntos que são importantes para nós, incluindo questões que estão além da nossa compreensão. Depois de conhecer um professor budista específico, se acharmos que ele não é confiável ou incapaz de nos ajudar, somos livres para buscar um outro professor. Da mesma maneira, se após examinarmos cuidadosamente, acharmos que os ensinamentos de uma certa tradição budista não são confiáveis, podemos buscar uma outra tradição budista. E se acharmos que os ensinamentos budistas como um todo são infundados, somos livres para procurar outra tradição. Vários de meus lamas, depois de dar ensinamentos públicos, costumavam fazer o seguinte comentário: se você achar que esses ensinamentos são bem fundamentados e benéficos, então sim, por favor, coloque-os em prática. Se não, continue buscando. Ao mesmo tempo, precisamos aplicar inteligência e discernimento à nossa própria maneira de colocar os ensinamentos à prova.
as declarações budistas que questionamos violam a razão, ou evidências empíricas convincentes, ou violam nossos pressupostos e o que as pessoas que nos rodeiam pensam. O que realmente sabemos e que premissas e preconceitos da sociedade nós simplesmente aceitamos sem nunca tê-los desafiado. Essa é a hora de sermos céticos com respeito a nós mesmos. E se colocarmos os ensinamentos em prática e descobrirmos que não são eficazes, onde está a inadequação? Nos ensinamentos ou em nossa própria forma de implementá-los. Por exemplo, o Buda e muitos contemplativos budistas afirmam ter alcançado a liberação irreversível de várias aflições mentais. Se nós não conseguirmos atingir a liberação, o que isso prova? Que eles também não conseguiram, ou que simplesmente nós não praticamos com diligência e inteligência suficientes. Por um lado, estou inclinado a dizer que não há respostas fáceis a essas perguntas. Por outro lado, há um tipo de resposta que é relativamente fácil e tranquila. Enquanto estamos no mar em meio à incerteza a respeito da natureza e dos potenciais da existência, podemos nos agarrar ao agnosticismo e ao ceticismo como se estivéssemos nos agarrando desesperadamente a uma boia ancorada. Isso pode nos dar um pouco de segurança e uma resposta fácil. Quem sabe? Intelectualmente parece haver segurança nisso. Somos imunes ao ridículo. Mas também há uma imobilidade nessa posição. Estamos no mar em meio à confusão e ali permaneceremos. O Buda é como aquele que nada ao nosso encontro e nos mostra o caminho para chegar à praia. Ele diz que esteve lá e que, se abandonarmos a boia da incerteza, da falta de coragem e do ceticismo, muitas descobertas nos esperam em terra firme. É claro que não há nada que nos obrigue a confiar nele ou em qualquer professor budista. Nós podemos continuar sendo agnósticos e céticos pelo tempo que desejarmos. Mas, se optarmos por aceitar o desafio do caminho budista da exploração contemplativa, precisamos soltar as inseguranças e mergulhar na prática. E isso exige que aceitemos algumas das afirmações de Buda sobre a fé como hipótese de trabalho. A tradição budista fala de 3 tipos de fé, e este é o primeiro tipo, a fé da crença. Como podemos acreditar nas afirmações budistas sobre a verdade quando há tantas declarações diferentes atribuídas ao Buda? Isso sem contar os muitos pontos de desacordo entre diferentes tradições budistas. Há 2 coisas que precisam ser levadas em consideração. A primeira é que, de acordo com os primeiros ensinamentos registrados do Buda, nem todas as suas afirmações eram verdades definitivas sobre a natureza da realidade. Algumas delas são chamadas de verdades provisórias, que são integradas à cultura e que servem mais como recursos heurísticos para ajudar indivíduos ou comunidades específicas em momentos específicos de seu desenvolvimento espiritual. Mas o Buda e muitos contemplativos budistas fizeram muitas outras afirmações acerca da verdade, com base em sua experiência meditativa, que são definitivas. Ou seja, foram apresentadas como descobertas genuínas sobre a natureza da realidade, e não apenas construtos sociais específicos para um determinado tempo e local. Podemos distinguir quais ensinamentos budistas são provisórios e quais são definitivos. A tradição budista afirma que o cultivo desse tipo de inteligência discriminativa é um elemento crucial no caminho do amadurecimento espiritual. Coloque os ensinamentos à prova por meio da razão e da experiência e veja o que você descobre. Quanto às muitas afirmações sobre a verdade nas várias tradições budistas nos últimos 2.500 anos,
não seria razoável esperar que todas falassem a uma só voz. Basta olhar para a história da ciência ocidental nos últimos 400 anos. Ainda hoje, em qualquer ramo da ciência, há discordâncias, muitas delas bastante fundamentais. Mais uma vez, lidar com essa diversidade é um desafio muito importante na busca do conhecimento. Se não estivermos dispostos a aceitá-lo, correremos sempre o risco de escorregar de volta para o conforto estagnante do agnosticismo. A fé da crença, como uma hipótese de trabalho, é um tipo de fé considerada indispensável na tradição budista. O segundo tipo de fé implica a admiração por aqueles que alcançaram estados elevados de realização espiritual e por seus ensinamentos. Essa fé não é simplesmente uma questão de crença, mas surge da compreensão e da apreciação das nobres qualidades de tais indivíduos e das verdades que revelam. O terceiro tipo de fé no budismo é a da aspiração. Com a fé da aspiração, a possibilidade de fazermos descobertas genuínas e profundas sobre a natureza da consciência, suas origens e seus potenciais vai além de uma questão de crença. É mais do que uma compreensão baseada na apreciação. É um desejo fervoroso de testar os ensinamentos por meio da prática. Esse é o momento em que as extraordinárias afirmações feitas pelo Buda e depois pelos contemplativos budistas são realmente adotadas como hipóteses de trabalho para serem testadas pela experiência. A fé é importante, mas ainda assim, os ensinamentos espirituais precisam ser testados. Será que a prática ajuda ou não? As aflições mentais diminuem e a felicidade genuína aumenta? É necessária uma vigilância constante, avaliar e reavaliar sempre, para avançarmos no caminho do despertar espiritual. O que é necessário é examinar de forma consistente, sem cair no dogmatismo ou na complacência, e testar de forma contínua a eficácia do caminho. Logicamente, não estamos testando apenas o caminho, mas nossa inteligência e perseverança em segui-lo. Por isso devemos ser igualmente críticos com respeito a nossos próprios esforços. Isso traz um tipo de estabilidade ou fé que está em movimento, sendo parte do próprio processo. William James abordou a questão da fé no contexto do caráter dogmático e materialista da ciência do final do século XIX. Naquela época, muitos cientistas sentiam que a crença religiosa era a antítese da postura racional e cética da ciência. Por exemplo, William Clifford, um dos materialistas científicos mais proeminentes do século XIX, atacou a fé religiosa com o argumento de que é sempre errado, em todos os lugares e para todas as pessoas, acreditar em algo com base em evidências insuficientes. Muitos cientistas consideravam que a religião era uma falha da integridade intelectual e que a fé era um caminho de menor resistência para aqueles que eram incapazes de lidar com os fatos brutos da ciência. Alguns cientistas hoje expressam o mesmo sentimento, alegando que as pessoas religiosas mantêm suas crenças por causa de uma predisposição genética infeliz. O que tais materialistas ignoram, no entanto, é que cientistas e pessoas religiosas, sem exceção, colocam sua fé em algum sistema de crenças que transcende o escopo do seu conhecimento. Como William James apontou, seja na pesquisa científica ou na vida cotidiana. Nós, frequentemente, não podemos esperar, precisamos agir de alguma forma. Sendo assim, agimos com base na hipótese mais provável, confiando que o evento demonstrará nossa sabedoria. Além disso, não agir de acordo com uma crença geralmente equivale a agir como se a crença oposta fosse verdadeira. Portanto, a inação não seria sempre tão passiva quanto os intelectualistas pressupõem. A fé, afirmou,
é essencial, mas como uma atitude prática, não dogmática. E deve ser acompanhada pela tolerância com outras fés, com a busca do mais provável e com a plena consciência das responsabilidades e dos riscos. James defendeu especificamente o direito de acreditar antes da evidência apenas nos casos em que 1. Há muitas coisas em jogo, 2. A evidência disponível não resolve o caso e 3. Não se pode aguardar por mais evidências, seja porque nenhuma evidência poderia resolver o caso ou porque esperar em si é uma decisão de não acreditar. Para muitas coisas estudadas pela ciência, as crenças pessoais são virtualmente irrelevantes. Se um cientista acredita ou não na existência de vida inteligente em outros sistemas solares, isso terá um efeito insignificante sobre os dados que coleta com o telescópio Hubble. Em outros domínios da realidade, a fé ou a intuição influenciarão significativamente a realidade que está sendo abordada. Criar filhos, ensinar, e em quase todos os domínios onde haja o envolvimento com pessoas. Existe uma enorme variedade de experiências em que a fé e a intuição influenciam a realidade sobre a qual temos fé. E a realidade pessoal? Você acredita que as aflições mentais que causam o sofrimento são geneticamente determinadas? Ou você acredita que sua mente é maleável e essas aflições podem ser atenuadas? Você acredita que a sabedoria, a compaixão e a virtude podem ser cultivadas? Ou você acredita que a fisiologia do cérebro estabelece um limite superior para essas virtudes? Nossa fé sobre o potencial humano de sabedoria e compaixão tem um enorme impacto sobre a forma como conduzimos nossas vidas. Até mesmo uma sutil intuição positiva de que a felicidade e o bem-estar realmente podem surgir de nossos corações e nos nutrir, pode ter uma tremenda influência sobre a nossa vida. Por outro lado, se você crê que toda felicidade vem de fora, essa fé também influenciará profundamente as escolhas que fizer. William James concordava com a maioria dos cientistas quanto a existirem coisas sobre as quais não devemos ter fé. Mas existem outros domínios da vida em que a fé ou a falta de fé terá um enorme impacto. Se não acreditarmos que somos capazes de cultivar um insight ou de desenvolver uma compaixão mais profunda, é bem provável que não consigamos. Dessa forma, nossas crenças geralmente agem como profecias autorrealizáveis. Podemos escolher entre ter fé em nosso próprio potencial ou continuarmos sendo céticos e agnósticos. Algumas pessoas são céticas com respeito às afirmações budistas sobre a verdade que violam as crenças de sua própria religião. Outros são céticos quanto às afirmações de todas as tradições espirituais porque violam as crenças do materialismo científico. E outros ainda são céticos com relação a todas as afirmações sobre a verdade, sejam elas científicas ou espirituais, porque violam as crenças do pós-modernismo. No cristianismo há, muitas vezes, referências a crentes, cristãos e não crentes, todas as outras pessoas. Mas na realidade somos todos crentes. É apenas uma questão de saber no que acreditamos.